Amém. Que hino, hein? Eu disse no início que quando a gente acorda e as primeiras coisas que a gente faz quando acorda, né, um hino, uma leitura, a gente, né, guarda isso durante o dia, a gente vai lembrando durante o dia. E essa semana a gente pôde, né, aqui lembrar desse hino durante o dia. Eu, pelo menos, passei por essa experiência. Que maravilha, queridos. 10 dias, né? Nós chegamos hoje no último dia, no 10º dia. Dizem que uma maratona começa com o primeiro passo. E nós já demos 10 passos nessa corrida, nessa caminhada, na busca, né, no clamor pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos dar continuidade, nós queremos pedir para alguém orar para a gente. Vamos ver aqui. Viviane, você que eu acho que é de mais longe, né? Tirando a Giovana, eu acho que você é de mais longe aqui, né? Então, Viviane, por favor, ora para a gente, por favor, pede a presença de Deus conosco, a bênção dele para essa reunião. Querido Papai do Céu, como estamos contentes, Pai, porque conseguimos cumprir a missão do Portogol, de participar, Pai, do dia, 10 dias. Hoje nós estamos encerrando nesse santo sábado e rogamos, Pai, as bênçãos que o Senhor prometeu para aqueles que te são fiéis. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E nos ajude agora a guardar no coração e executar a missão que o Senhor quer que cada um de nós execute. Tem misericórdia de nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigado, Viviane, de Pradópolis, nossa comunicadora lá, a mãe da Lana. Gente, uma reunião assim simples como essa que nós estamos fazendo, a gente sabe que depende, né, de muita coisa, principalmente por ser online, né? E então a gente quer agradecer muito a compreensão também, além da disposição de vocês para participar de uma reunião assim, tá bom? Nós queremos agradecer também, além de todo mundo, né, que está participando, aqueles que estão comprometidos aí em acordar um pouco mais cedo, agradecer, né, os moderadores, a Rosiane, o Marco, mas a Giovana, ela aceitou o desafio, né, ela tem uma agenda cheia de coisas também, e a gente foi abençoado pela sua vida, viu, Giovana? Pela sua participação. Deus, ele tem muito ainda a derramar, né, sobre a sua vida. Tem um pensamento que me acompanha que diz assim: a quem Deus muito dá, ele muito pede. Então, ele tem pedido alguns desafios para você, Deus te abençoe, né, e te use também nesse 10º dia, que é só mais um passo para a gente viver o resto da vida, né, até a volta de Jesus, clamando pelo poder do Espírito Santo. Hoje o tema, o Espírito Santo e a vida eterna ou eternidade. Deus abençoe, Giovana. Muito agradecido aí, em nome dos 10 dias de oração aí, tá? Amém, amém. Nossa, eu tô tão feliz porque eu acordei com uma surpresa. Na realidade, assim, eu me acordei, me arrumei. E aí um passarinho azul bateu aqui em casa às 5h20 com um presente. Eu queria pegar e agradecer a vocês. É uma cesta de café da manhã aqui que chegou em nome da igreja. E eu tô muito feliz mesmo. E aqui tem o cartãozinho, né? Tá falando aqui do distrito de vocês. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um, pela oportunidade. E isso foi, sem dúvidas, todos esses dias foram, sem dúvidas, muito ricos para mim e para todos nós. E que Deus abençoe imensamente cada um, a vida de cada um. Não vejo a hora de reencontrá-los na igreja, pessoalmente, para abraçar vocês. E muito obrigado, de verdade. Deus abençoe muito, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz. Deus abençoe. Então, bom, vamos começar então. Infelizmente, nosso último dia. Ah, filha. Infelizmente, nosso último dia, mas assim, pode ser o último dia dos 10 dias de clamor, mas é
a continuidade de muitos outros dias onde a gente criou esse hábito de orar, de entregar a Deus as nossas manhãs e clamar pelo Espírito Santo. Então, vamos abrir as nossas revistas, então, na página 35, para nós começarmos, né? Ali onde fala o Espírito Santo e a vida eterna, né? Então, a gente vai ver qual a influência do Espírito Santo na vida eterna, né? Qual é o caminho que ele proporciona para isso? Como ele nos ajuda, né, a chegar à vida eterna? E ali começa um versículo de Mateus 25, do 1 ao 4. E eu queria saber se algum irmão poderia me ajudar lendo esses versos agora para nós, por favor. Eu leio. Por favor. Oi, Ana. Bom dia. Bom dia, amor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. Amém. Obrigada, Ana. Então, Nada. olha só a comparação que no livro de Mateus nós temos aqui, né? Que o reino dos céus é como, né? É referente a essa parábola ali das 10 virgens. Ou seja, as 10 virgens prudentes foram aquelas que estavam preparadas, que tinham o óleo reserva. E esse óleo reserva, ele representa o Espírito Santo. A gente pode fazer essa relação com o Espírito Santo. Ontem a gente tinha falado um pouquinho no finalzinho sobre a relação, né, com a história das 10 virgens. E essa separação entre as prudentes e as imprudentes vai acontecer e já está acontecendo, enfim, mas vai ficar mais marcante no momento do selamento, no final dos tempos, aonde aqueles que realmente estão cheios do Espírito Santo, têm ali o óleo reserva, estão prontos para a chegada de Jesus para o casamento, né? E aqueles imprudentes são aqueles que ignoraram o momento de preparação, o momento de disposição do Espírito Santo de derramar, né, o poder sobre nós, não reservaram um óleo ali, né, para poder ficar pronto para a vinda de Cristo. Então, haverá essa separação. E com essa ação que nós estamos fazendo, esse clamor diário, nós estamos pedindo para estar no grupo das virgens prudentes. Nós estamos pedindo para estar no grupo das pessoas que querem estar preparadas para a vinda de Cristo. Então, logo ali no início, a revista ela traz 2 motivos de oração, como sempre, e diz ali, né? Para que Deus me ajude a viver em constante preparo para a segunda vinda de Cristo e para que um arrependimento sincero produza transformação real em minha vida. Alguém se habilita a fazer essa pequena oração sobre esses 2 motivos? O Ney vai orar. Só um minuto. Amém. Aham. Aí, casal Oremos. missionário. Bom dia a todos. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem dado a nós o privilégio de despertar e falar contigo. Que, de modo especial, o Senhor, através desse Espírito Santo, o Senhor preencha cada um de nós para que nós possamos realmente concluir a tua obra. Amém. Que esses 10 dias não fique só nesses 10 dias, mas sim que eles se estendam para que nós possamos, ao ser preenchidos, nós possamos realmente estar fazendo com que a tua obra avance e ela conclua, para que o Senhor possa voltar e nos levar para a eternidade junto contigo. Uhum. Que
todas essas pessoas, ao estarem participando, não só essas, as outras também que estão em contato conosco, que elas possam também sentir o poder do teu Santo Espírito, para que, ao serem preenchidas, elas também sejam usadas pelo Senhor, para que a tua obra seja seguida avante. Fica conosco, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Obrigada. Então, se nós continuamos, então, ali na página 36, né? Ali, a gente vai ter, como, na sequência, o relato, né? Ali da história das 10 virgens, o que acontece ali, né? No momento em que chega o noivo, e aí as 5 prudentes já se levantam, arrumam ali as suas lamparinas, né? E vão ao encontro do noivo, conseguem enxergar bem o caminho. E aí as que não são prudentes, no momento elas, ei, por favor, dá um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando, né? Assustadas. Mas cada óleo é individual, digamos assim, né? Cada óleo ali era importante para as prudentes, elas tinham levado a quantidade necessária apenas para elas ali individualmente. E não daria para emprestar, porque se elas emprestassem, ia faltar para elas, e aí todo mundo ia acabar sem entrar no casamento. Então, isso traz uma lição forte para a gente, no sentido de que a preparação, ela é individual, inicialmente, né? A disposição, o preparo é individual. Cada um precisa se colocar à disposição de forma individual. E é claro, para exercitar, para exalar o poder, nós levamos isso em conjunto, nós participamos na igreja, nós clamamos juntos aqui, nós pedimos, mas nós precisamos dar esse passo de forma individual, estarmos preparados, porque cada um precisa ter a sua reserva, né, perto da vinda de Cristo. E ali no finalzinho eu achei interessante, né, queria destacar uma parte, que quando fecha a porta, né, mais tarde, as virgens imprudentes chegam atrasadas, né? E aí elas falam ali pro noivo, né? Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Isso é muito forte e isso aqui nos traz mais uma função do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca em nós a identidade de Cristo e nos conecta a Deus para que no tempo do fim, quando Jesus estiver retornando, Jesus nos conhece e nos chama pelo nosso nome, nos vê, sabe quem nós somos, porque assumimos a identidade dele ao longo da nossa caminhada na Terra, através da ajuda do Espírito Santo. Então, se eu não me conecto com o Espírito Santo, não tem como as minhas atitudes serem glorificadas, glorificando o nome de Deus. Não tem como eu viver uma vida segundo a palavra de Deus, logo não serei reconhecido por Deus, por Jesus, né? No momento do retorno dele. Então, nós precisamos que o Espírito Santo age em nós e nos prepare para esse momento. E aí eu queria destacar os 2 versículos em diante que está ali em 2 Coríntios e depois em Salmos, né? E eu achei legal porque diz assim, né? 2 Coríntios 1. Tenho zelo por vocês, com o zelo que vem de Deus, pois eu prepararei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Essa questão da virgindade, da pureza, reflete a uma fé pura. Então, a gente faz essa relação a uma fé genuína, a uma fé que ela é ali plena, né? A gente viu ali a plenitude do Espírito Santo, né? Alcançando essa plenitude na fé. E ali depois em Salmos traz, né? Um versículo muito conhecido por nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, qual é a nossa lamparina, né? Espiritual?
qual é o óleo, né? A lamparina espiritual ali é a palavra de Deus, e o óleo que nos orienta, que nos consola, que produz em nós frutos, que nos dá dons, é o Espírito Santo. Então, continuando no testemunho inspirado, nós temos aqui, eu queria destacar o segundo parágrafo, né, que é ali um trecho do livro Parábolas de Jesus, que diz assim, né? Os dois grupos de vigias representam as duas classes que. Vigias não, eu acho que aqui errou, mas é virgens. É. Os dois grupos de virgens representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Diz o salmista: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. Assim, é representado o Espírito na profecia de Zacarias. E aí continua dizendo, né? Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notou a diferença entre elas. Olha que interessante. Assim é com a igreja que vive juntamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm o conhecimento das Escrituras. Então, todos nós temos, mas o que que vai diferenciar o preparo, o contato com o Espírito Santo? Então, assim, se houve esse preparo, se realmente, tanto na vida individual, né, quanto nos frutos dos ministérios dentro da igreja, essa pessoa tem se preparado, tem buscado. O que que ela faz na primeira hora do dia, né? O que que ela faz com as primícias que Deus lhe dá, né? Como ela tem buscado o Espírito Santo. Isso vai fazer total diferença, porque é estar realmente preparado, e é o Espírito Santo que faz isso conosco. Eu vou, como o passarinho azul veio trazer o presente aqui para mim, eu recrutei ele também para para falar um pouquinho, e eu vou trocar de lugar com ele aqui, que aqui é meio apertadinho, e ele vai dar uma continuidade nessa parte pra gente. Só um minutinho. Só trocar aqui. Tá, aqui. Ó, cuidado que aí, ele vai. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem? Como é que estão? Bom dia. Bom Hoje eu fui o dia. mensageiro aqui da. Fui o Corvo de Elias. Trouxe aqui um cafezinho da manhã em nome da igreja aqui. Que bom que ela gostou, né? Isso que é o mais importante. Mas além do alimento físico, a gente tem que se preparar com o alimento espiritual também, né? Bom, vou continuar aqui com a mensagem que a Giovana estava trazendo, a partir do testemunho inspirado. A gente estava vendo o significado, né, de cada elemento da parábola e as semelhanças que a gente encontra entre as virgens, né, entre os dois grupos de virgens. Então, entre as semelhanças, a gente pode citar que, primeiro, todos eram virgens, né? Então, o que quer dizer virgem na Bíblia? Lá em Apocalipse, a gente encontra que virgem é uma imagem, é um símbolo que a gente tem para a igreja, né? A igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E quando a gente encontra a figura de uma prostituta, a gente vê que é um sistema religioso falso, né? É assim que a gente interpreta. Então, primeiro, todas eram virgens, ou seja, todas faziam parte do sistema religioso verdadeiro, correto, né? Não se prostituíram com outras religiões, com outras doutrinas. Então, todas elas eram da igreja, digamos assim, né? Todas elas faziam parte ali de uma comunidade religiosa, de um corpo doutrinário correto, né? Só que muitas vezes a gente escuta essa frase que é verdadeira, placa de igreja não salva, né? Não basta ser virgem aqui na parábola. Não basta você fazer parte da comunidade. É muito importante, é fundamental que a gente faça parte da comunidade, que a gente
frequente a igreja, né? Não devemos deixar de frequentar. Só que isso por si só não pode nos salvar, né? Continuando aqui, mais uma semelhança entre as virgens, todas elas tinham lâmpadas. Ou seja, como a Giovana falou, né? A palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, todas elas tinham acesso à palavra de Deus. Todas elas conheciam a palavra, sabiam, tinham uma doutrina é, muito bem construída, mas isso por si só também não foi suficiente para que elas entrassem na festa, nas bodas do Cordeiro. Mais um ponto de semelhança. Todas elas ouviram sobre a vinda do noivo. Todas elas sabiam que o noivo estava chegando. Todas elas conheciam quem era o noivo e estavam esperando ali, né? Então, o que que a gente pode tirar disso, né? Todas as pessoas que fazem parte, por exemplo, da igreja, é, terão, no momento na ocasião da volta de Jesus, terão ouvido sobre a volta de Jesus. E nos momentos que antecedem a volta de Jesus, todos estarão esperando, né? E a igreja como um todo, a gente pode encontrar aqui na parábola também que mais uma semelhança é que todas adormeceram. Então, tanto as virgens prudentes quanto as virgens tolas, elas adormeceram. Então, dessa parte da parábola, nós podemos concluir que a igreja, ela, infelizmente, né, vai passar por um momento de adormecimento, né? Um momento em que todos acabam adormecendo, quando a fé ela dá uma vacilada. Só que a diferença é que um grupo tem ali o óleo e o outro não, né? E a diferença entre as virgens não é o óleo em si, mas a quantidade do óleo, né? Então, todas elas tinham óleo. Só que a diferença é que as tolas tinham menos óleo do que as prudentes. Então, as prudentes tinham se preparado mais, tinham se preparado melhor, né? Pode ser que o noivo volte às 8, pode ser que ele volte às 9, às 11, meia-noite, talvez. Vou levar o óleo inteiro aqui que eu tenho, todo o estoque de óleo que eu tenho, eu vou levar, né? Enquanto as tolas pensaram, lá o casamento, falaram aqui no convite que é às 8, trazer óleo até às 8h15 que tá tudo certo. E não deu certo, né? E aqui na revista a gente encontra aqui, né? Sem o Espírito, de nada vale o conhecimento da palavra. Então, de nada vale uma lâmpada apagada, né? Para que serve uma lanterna sem pilha? Nada, né? Então, sem o Espírito, de nada vale o conhecimento da palavra. A gente não adianta ter a lâmpada. A gente tem que ter o óleo também, que é o Espírito Santo, né? E a teoria da verdade sem o Espírito não vivifica a mente e não santifica o coração. É isso que a gente encontra aqui na revista também, né? A Ellen White faz esse comentário. Então, somente o Espírito Santo é capaz de vivificar e santificar o coração. É, E mais um ponto aqui que eu queria destacar é que nesse último dia, esse título do nosso encontro hoje é muito autoexplicativo, né? O Espírito Santo e a vida eterna. Nesse último dia, nós concluímos, talvez seja o ponto mais importante sobre o Espírito Santo, é que o Espírito Santo, o nosso contato com o Espírito Santo é crucial para a nossa salvação.
Então, aqui nessa parábola, a diferença entre quem se perde e quem se salva é o Espírito Santo. Então, eu quero que vocês saiam hoje desse encontro com isso muito claro na mente. Contato com o Espírito Santo não é só um extra, não é só um detalhe da nossa caminhada cristã. Ele é o centro, ele deve ser o centro, porque assim como nós vimos na parábola, ele pode ser a diferença entre a nossa salvação e nossa perdição, justamente pelas funções do Espírito Santo e tudo que a gente tem estudado nesses 10 dias de oração. Então, sabendo da relevância desse tema, aqui na revista tem o desafio missionário, né? E o desafio é compartilhar essa parábola com seus 5 amigos e convidar eles a buscar o Espírito Santo hoje, né? Então, você que está por dentro desse tema, você que ama os seus amigos aí, quer que eles é, sejam salvos, né? Manda esse tema para eles, né? Dá uma comentada hoje sobre esse tema. Eu acredito que você não vai querer deixar os seus amigos serem tolos, né? Serem nécios e ficarem sem o Espírito Santo. Então, compartilhe essa mensagem com eles no seu dia, para que eles também consigam se inteirar dessa relevância que o Espírito Santo tem, né? E por último, eu queria destacar aqui a sessão da vida transformada, né? Eu queria ler ela inteira com vocês para a gente fixar bem. Então, a gente encontra aqui, né? Para que a mente seja verdadeiramente vivificada e o caráter santificado, é essencial que o Espírito Santo atue em nós, implantando em nosso coração a verdade de forma profunda e pessoal. Sem essa iluminação contínua, corremos o risco de sermos facilmente enganados e de não conseguir distinguir o que é genuíno do que é ilusório, né? A, essa iluminação é a lâmpada, que é a palavra de Deus, mais o Espírito Santo, né? Sem isso, a gente não consegue ver o caminho à frente, né? Sem lâmpada, a gente não consegue caminhar. Então, a gente corre o risco de ser enganado. É indispensável ter a lâmpada da palavra de Deus, mas igualmente necessário possuir o azeite, o Espírito Santo, para que a nossa fé seja viva e autêntica. Essa plenitude é a única garantia de que estaremos de fato prontos para o retorno de Cristo, independentemente da aparente demora do noivo ou dos desafios que possam surgir ao longo do caminho. Então, a importância do Espírito Santo é no nosso tempo nunca foi maior, né? Nunca houve uma época em que o povo de Deus necessitasse mais do Espírito Santo do que a nossa, né? É, o Espírito Santo, ele é o combustível que permite que a palavra seja eficaz em nós e para que o noivo nos reconheça, né? A serventia da lâmpada, ela é tanto para iluminar o nosso caminho, como também para nos identificar perante Cristo, né? Então, alguém que estivesse sem lâmpada nas bodas ali, não seria reconhecido pelo noivo, né? Essa é a razão pela qual as virgens ficaram de fora, né? Elas não tinham a lâmpada funcionando ali, portanto, elas não conseguiam iluminar o próprio rosto e dizer: Olha, sou eu, né? O senhor me conhece. Só que elas não conseguiram isso, né? Elas não conseguiram se identificar perante o noivo. Então, o Espírito Santo é justamente o combustível que vai fazer com que a palavra cumpra a sua função, que a lâmpada cumpra a sua função de iluminar tanto o caminho quanto também a nossa face perante Cristo, né? Para que nós tenhamos uma vida de acordo com a palavra. Então, que a gente possa meditar nisso, meditar na importância do Espírito Santo, não deixar esse assunto escapar, porque nessa parábola aqui a diferença foi justamente o Espírito Santo, né? Então, que a gente possa levar isso para o nosso dia, para a nossa vida daqui para frente, né? Que a nossa vida desses encontros para trás tenha sido uma e após esses encontros seja outra e que a gente possa
levar a sério realmente esse assunto do Espírito Santo e nós possamos deixar com que ele transforme a nossa vida, né? É isso que eu deixo para vocês e agradeço aqui pela oportunidade também. A Giovana vai continuar aqui com os últimos pontos aqui os últimos pontos da revista, porque no final tem a questão dos compromissos, né, que a gente faz após a leitura dos 10 dias de oração. Se vocês abrirem, irmãos, lá no finalzinho tem uma parte que é o meu pacto solene. E eu acho muito importante nós preenchermos isso. Eu vou falar um pouquinho, né? E aí vocês ficam à vontade se vocês já querem preencher ou não, porque é muito importante a gente firmar esse compromisso e a revista nos dá essa oportunidade para podermos deixar isso anotado, né? E ali fala, né, o primeiro ponto. Então, eu me comprometo a reservar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da oração, do estudo da Bíblia, do espírito de profecia e a lição da escola sabatina. Depois ali você tem a opção de escolher 2 momentos do seu dia para oração, o culto pessoal e o culto familiar. Então, muito importante. Depois você se compromete a criar um hábito saudável, né, para servir melhor ao Senhor através do seu corpo, da sua mente. E aí, depois ali, usar os meus dons para compartilhar as boas novas da salvação com outras pessoas. Guardar o sábado, preparando-me adequadamente na sexta-feira, respeitando os seus limites e mantendo as atividades e pensamentos apropriados. Devolver fielmente 10% de toda a minha renda como dízimo ao Senhor. E depois, ali, por último, dedicar uma porcentagem regular da minha renda como uma oferta ao Senhor. Então, ali você coloca o seu nome, a data. É uma forma de que você deixe ali anotado todas as mudanças que esses 10 dias de clamor geraram na sua vida. E eu tenho certeza que, assim como fez diferença na nossa vida, fez também na de vocês. E isso nós vamos levar para a eternidade. Então, que Deus nos abençoe muito. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E contem com a gente para as próximas, estaremos à disposição. Que bom, Giovana. Obrigado também, Tássio, aí, pela participação de vocês. Em nome do Distrito, mais uma vez, nós queremos agradecer. Sempre anoto algumas coisinhas e não foi diferente hoje. Quem sabe você também anotou algumas coisas aí. Eu aprendo assim, eu tenho que escrever o que eu estou ouvindo, né? E uma das coisas que me chamou bastante atenção na fala da Giovana e do Tássio, primeiro foi assim, com esse clamor, né, pelo poder do Espírito Santo, nós estamos pedindo para estar no lugar das virgens prudentes. Não basta estar no grupo, você tem que fazer parte das prudentes. Uma outra fala da Giovana, a preparação, ela é individual, queridos. Estar juntos, ok, aqui, mas tem coisas que não tem jeito, eu tenho que, é individual, é particular, é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Um outro ponto, se não me conectar com o Espírito Santo, 3 pontinhos, não seremos reconhecidos por Deus. Já pensou nisso? É Ele que nos faz ser reconhecidos, queridos, pelo nosso Deus. É uma analogia, uma comparação? Deus não tem capacidade de reconhecer? Tem, mas é o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, o nosso maior amigo, o nosso maior companheiro. E eu abro um parênteses aqui, que a Joana não falou isso, mas pensa bem um pouquinho. Jesus é muito conhecido. Nós falamos com Ele, conversamos com Ele, nosso Deus Criador, mantenedor também. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo, nós vimos essa semana que ele é uma pessoa, queridos. Eu não preciso pedir para Deus mandar o Espírito Santo, não. Ele já foi mandado. Antes de Jesus subir, ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou enviar quem? Ele já foi enviado, né? Então, isso é muito especial, queridos. E um outro ponto também que eu anotei aqui é assim, aqui eu acho que foi o Tácito. Não basta, o Tácito deu uma cutucada, né? Não basta fazer parte da comunidade. Temos que ter azeite do Espírito Santo. Não basta fazer parte da comunidade. Temos que ter o Espírito Santo de Deus, né? E um último ponto, assim, o nosso contato com o Espírito Santo é crucial para a nossa salvação. Na minha vida, eu tive algumas
alguns momentos cruciais. E eu tenho certeza que você também já teve momentos cruciais. Eu lembro que a primeira vez que eu lembro de uma conversa assim, muito crucial, assim de, sabe, foi quando eu fui para o colégio interno. Lembro que a minha avó falou assim, olha, você está saindo daqui, a gente fez tudo que podia por você, mas agora você vai estar longe fisicamente da gente. Lá, parece que a minha avó já tinha ido no colégio, parece que minha avó já tinha estado lá e ela nunca tinha ido lá. Ó, você vai encontrar pessoas assim e assado. Você vai ter esse caminho, você vai ter esse caminho, você vai ter essa. E ela foi falando coisas assim, e ela fez eu fazer um compromisso ali, na simplicidade dela. Conversas cruciais, queridos. E eu recordo também que no dia do meu batismo eu lembro de uma conversa crucial. O pastor Dociso Coffs chegou para fazer a ficha batismal da minha avó, e ele olhou para mim e falou assim, e você? Você também fez os estudos, participou do evangelismo, tudo tal? E aí eu olhei para minha avó como dizendo, é ela que decide. Da minha parte tá tudo certo, mas se ela falar assim, então assim, e ali, queridos, eu lembro que nós fomos um domingo à noite para a igreja, e dentro do tanque eu estava ali, a minha avó olhando para mim, porque ela já tinha sido batizada na realidade. Ela batizou primeiro, assim, né? Mas ela estava olhando. São conversas cruciais, queridos, e nós temos que ter esse contato todo especial com o Consolador, com o Confortador, que é o Espírito Santo. Ele é que vai estar fazendo a gente ser ali conhecido, entre aspas, pelo nosso Deus. Não precisamos pedir para Deus ou por Jesus para o Espírito Santo. Ele já foi enviado. A gente pode ir direto, não tem atalho. Posso falar com ele diretamente. Que a gente possa, né, viver aí, não só 365 dias, mas até a volta de Jesus e a eternidade a gente vai estar com ele, né? E a gente sabe que vai ser uma experiência muito, muito especial. Que Deus te abençoe muito nesse sábado e que nós possamos, então, testemunhar, né, da nossa amizade, nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém mais gostaria de dar uma palavrinha, alguma coisa que gostaria de frisar? Já que é o último dia. Não havendo, façam fila. Podemos terminar então com uma oração de gratidão a Deus por esses 10 dias e o restante, né, da nossa vida ao lado do Senhor Jesus, do nosso Deus e do Espírito Santo, essa pessoa tão especial. Vamos pedir então para alguém fazer oração para a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Adão tá tranquilo aí, Marlene? Tá firme aí do teu lado, né? Esse camarada. Pedir pro irmão Adão, pioneiro de Barrinha, né? Ele orar pra gente aí, irmão Adão. Terminando esses 10 dias, por favor. Vamos orar? O microfone. É o microfone. Aciona aí o microfone, por favor. Aí, agora tô ouvindo, sim. Marlene. Tá deitadinho aqui, mas nós estamos ouvindo. Só pra você poder orar. Feliz sábado a todos. Querido Deus, o nosso muito obrigado por ter nos acolhido até aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe cada um segundo a tua vontade. Que o Senhor possa nos beber. Que nenhum de nós possa desviar por um motivo ou outro, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós todos possamos compartilhar com a presença de cada um, entregando o seu santo e bendito caminho. Muito obrigado, continue conosco. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Adão. Deus abençoe muito a cada um, queridos. Feliz sábado.
Feliz sábado. Feliz sábado. Deus abençoe a Deus Giovana. abençoe Todos cada vocês um. participaram. Foi muito bom. Foi uma benção. Eu vou Deus sentir muita abençoe. falta. Eu também, irmãos. Deus Tchau, abençoe. feliz Muito sábado. obrigada. Um beijo. Nós que Tchau. agradecemos pela sua dedicação. E a todos. Amém. Amém. Ô, irmão Marcos, o senhor pode repetir, por gentileza? Eu não consegui identificar. O senhor falou assim, cortou, por favor. Eu matei a saudade e quase chorei agora de emoção ao ouvir a oração desse meu grande amigo aí, o Adão. A gente sabe aí da luta que vocês tiveram no passado, né? E graças a Deus, né, por mais pessoas também, nós temos uma igreja aberta ali em Barrinha. Deus seja louvado, irmão Marcos. Amém. Louvado seja Deus. O irmão Marcos foi um grande guerreiro ali, ó. Toda semana estava ali, ó. A Luciana, a mãe da Luciana estava presente lá, ó. Então, louvado seja Deus. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém. O Marcos começou lá na casa da irmã Josefa, né, irmão Marcos? E está lá até hoje, com a graça de Deus lá. Então, continua orando para os filhos dela voltar para o caminho do Senhor, né? Amém. Não só eles, mas outros que estão afastados também. A irmã Virgínia, como o Alcântara, ensinou a tesouraria, muitos outros irmãos. A Maria Virgínia já ensinava tesouraria naquele tempo lá. Então, Maria. Acabou o áudio. Então tá. Tchau. Deus abençoe a todos. Até mais, gente. Deus abençoe demais. Feliz Tchau. sábado, hein? Feliz Tchau. sábado. Tchau. Feliz sábado a todos. Deus abençoe Até Deus mais, cada meu um. povo. Obrigada. Feliz sábado. Tchau. Com Deus. Vamos lá então, hein? Vamos desligar aqui, ó. Vamos encerrar. 3, 2, 1. Feliz sábado, meu povo. Feliz sábado.